Salve, salve, galerinha! Já nos encaminhamos aqui para a reta final, praticamente aí do nosso módulo 6, que é Previdência Complementar ou Previdência Privada, e a gente vai falar de tributação. Lembra, quando você decide aderir a um plano de previdência, seja do tipo aberto ou do tipo fechado, né? Normalmente, né, e aí vamos lembrar, a gente tem que pensar na regra, existem suas exceções, mas a gente vai falar sempre da regra geral. Você tem na mesma hora que escolher se você quer ele o tipo PGBL ou VGBL, P de plano ou V de vida, certo? Essa é uma regrinha básica dentre os planos de previdência complementar. Além disso, no momento de você aderir a um plano de previdência, lembrando, regra e é aquilo que pode ser cobrado na sua prova. Na prática, existem planos do tipo fechado, que você pode fazer essa escolha só lá no final, mas a gente não vai falar das exceções, vamos falar aí da regra. Então, assim, aderir a um plano hoje, eu tenho que escolher se eu quero um PGBL com P de plano ou um VGBL com V de vida, e eu também tenho que escolher qual é o tipo de tributação que eu vou querer nesse meu plano de previdência complementar. Mesmo que eu esteja olhando aí para o futuro, 15, 20, 30 anos, que o ideal é que você fique muito tempo dentro de um plano de previdência, até porque você está pensando em um investimento de longo prazo na sua aposentadoria, mas hoje, no momento de você aderir ao plano, você já tem que escolher. E aí nós temos dois tipos de tributação que a gente vai falar aqui. A tributação progressiva, que também pode ser chamada de compensável, ou a tributação regressiva, que também pode ser chamada na sua prova de definitiva. E aí depois a gente traz algumas regrinhas para você lembrar qual que é cada uma e onde que cada uma aí se adequa. Vamos começar então falando sobre a progressiva ou compensável. Quando eu escolho um modelo progressivo ou compensável, indiferente se é um PGBL ou um VGBL, lembre-se disso, a ideia é a mesma para os dois. Lá no futuro, boa parte do valor do imposto de renda, lembrando, PGBL, se eu for resgatar, o imposto é sobre tudo. O VGBL, o imposto é somente sobre a rentabilidade. No modelo compensável ou progressivo, a ideia aqui, eu vou pagar esse imposto numa alíquota de 15% no momento do resgate. E aí você diz, poxa, 15%? Legal, perfeito, excelente. Pago 15% pela tabela progressiva e a diferença eu vou lá na minha declaração anual de ajuste de imposto de renda. Lembra que a gente já falou sobre esse tema. Então, assim, resgatei hoje, pago 15% na fonte. E a diferença disso eu tenho que ver se eu tenho a pagar, a receber, ou se já deu tudo certo no momento aí que eu fizer minha declaração anual de ajuste. E aí, obviamente, dependendo da situação, você pode aí, imagine que naquele período, naquele ano, junto com esse valor de resgate, você recebeu aí, pegando a tabela de hoje, né? Lembrando, o governo aí, ele está olhando para mudar essa tabela de imposto de renda, então pode ser que isso mude, mas em tabela de hoje, julho de 2021, você vai ter aqui até R$ 22.847,76 no ano. Se você tiver recebido até esse valor, você não teria que pagar nada de imposto, então você poderia, inclusive, resgatar aqueles 15% que você pagou na fonte lá no momento do resgate. Se porventura, somado todas as suas rendas, você não ultrapassar os 33.919, essa segunda faixa, a alíquota seria de 7,5%. Então você ainda teria 7,5% a restituir daqueles 15, certo? Por quê? Porque você já pagou 15 e agora você pode restituir 7,5 porque você ficou dentro dessa faixa aqui, dentro dessa alíquota. Professor, mas e se eu ganhei até 45 mil, de 33.919,81 até 45.012 com 60 centavos? Você está nessa alíquota terceira aqui, que é de 15%. E aí aqui você ficou no 0 a 0, quer dizer que você só pagou aquele 15%. Se você tiver ganho a mais, você vai pagar as diferenças, né? De 45 até 55 vai pagar 22,5 e acima de 55.976,16 centavos você paga 27,5 de imposto de renda. Certo? Essa é a ideia principal. Essa tabela, essas regrinhas aqui, não é muito comum de cair na sua prova. O que você precisa entender que é muito importante é o seguinte: falou em tabela progressiva ou tabela compensável, 15% na fonte e a diferença, certo? Ela vai ser vista na declaração anual de ajuste de imposto de renda. É muito comum na prática as pessoas falarem, melhor de tudo é a progressiva que só paga 15%. Só paga 15% na fonte.
depois você vai ter que reajustar. Então esse é o principal detalhe, aquilo que pode cair na sua prova, e é importante você saber. 15% na fonte, e a diferença onde? No momento de fazer a declaração anual de ajuste, aonde ele pode receber novamente parte do recurso, pode ficar no 0 a 0 ou pode ter que pagar um valor ainda maior de imposto de renda. Então é importante você entender isso, entender esse aí que é o modelo do tipo compensável ou progressivo, e na próxima aula a gente fala sobre a tabela regressiva ou tabela definitiva.